Quero saudar o nosso prefeito Fabiano Feltrin, o vice Jonas, e em nome dele saudar nossa secretária de Desenvolvimento, Turismo, Inovação, Desenvolvimento, Turismo e Inovação. Vamos deixar assim. A Regina Ducati, o nosso secretário de Finanças, a presidente do SESC, a Graziella, o Longo da Agas, Antônio Longo, aos nossos diretores, aos nossos associados e, enfim, à imprensa e a todos os convidados. Hoje, dando abertura, então, às reuniões de almoço do Sindiloja, a gente vai abrir, não podia ser nada menos que com o nosso prefeito, Fabiano Feltrin, e teremos, então, a oportunidade de ouvir o trabalho, o belo trabalho que está sendo feito pela gestão Fabiano Jonas ali, e ele vai nos brindar, então, com esses detalhes. Fabiano, contigo. Muito bom dia, prazer estar aqui com vocês. Nós vamos tentar ser bastante objetivo para depois a gente conseguir fazer um bate-papo aqui, que é o que realmente importa. Vocês todos estão extremamente a par do que a gente está fazendo, porque a gente faz isso tudo junto com vocês. Vocês são um público que realmente tem um interesse muito grande na comunidade, então a gente se sente à vontade aqui para ter uma conversa, inclusive ainda mais madura, porque vocês todos os dias estão nos ajudando a fazer essa farroupilha que está em transformação. Então eu quero agradecer ao presidente Bono, ao presidente Gilberto, Sindiloja, Sindigêneros, agradecer a presença honrosa aqui para nós do Longo, da Agas também, que vai fazer um convite aqui para nós, que nos trouxe aqui, né, Gilberto, as convenções também estaduais, que nos engrandeceu muito, para nós foi um motivo de orgulho. Aliás, esse é um sonho que eu tenho, que a gente tem que construir para o futuro, que é de nós copiarmos as cidades que já têm as feiras e os eventos como um atrativo para trazer mais pessoas para cá, assim como é feito no Sierra Park em Gramado, assim como é feito na Funda Park em Bento Gonçalves, que é uma empresa que foi licitada, terceirizada e tem uma gestão própria. Eu acho que isso também é um dos caminhos que a gente pode construir para o futuro, para continuar os investimentos, inclusive, como foi feito na época que também trabalhei lá, todas aquelas escadas rolantes, todos aqueles elevadores não foram feitos pela prefeitura, né, pessoal? Então, foram feitos pela iniciativa privada. Então, é importante que a gente tenha também essa conversa hoje para a gente planejar o nosso futuro. Então, em meu nome, em nome do vice-prefeito Jonas, da secretária Regina, do secretário Plínio, nós estaremos aqui conversando esses minutos com vocês, deixando vocês bem à vontade, mas também é importante que a gente só lembre aquilo que a gente se comprometeu, junto com a imprensa, junto com cada um de vocês, do que nós iríamos fazer e do momento que nós precisávamos fazer uma virada de chave em Farroupilha. Que era, o pedido de vocês quais que eram? Que a gente tivesse mais obras, que a gente tivesse mais investimentos em saúde, educação. Para isso, teríamos que ter recursos. E somente se fazia necessário se nós tivéssemos fazendo o enxugamento da máquina pública. Se isso fosse fácil, pessoal, os outros 497 municípios gaúchos teriam feito. Não é fácil fazer o enxugamento da máquina pública. Uma cidade do porte de Farroupilha, com apenas 9 secretarias, hoje nós temos cidades de porte metade da nossa, com 15 secretarias, com 14. Então, esse é um ponto importante, que cada um de vocês nos ajudaram a ter esse apoio, porque, sem dúvida, a política é feita por políticos, e sempre há uma questão de pressão para que você tenha entregue os cargos. Então, você ter lá as secretarias, os cargos em abertos, não é uma situação muito fácil. Então, eu agradeço esse apoio de vocês. O enxugamento da máquina pública nos permitiu chegar em Farroupilha com 100 mil mais atendimentos na saúde, somente nas unidades básicas. Criamos o centro de saúde com 15 leitos para desafogar o hospital, deixar o hospital só para urgência e emergência. E se não bastasse isso, nós fizemos atendimento todo sábado, domingo e feriado. Isso para a população que precisa, que talvez não seja o caso de todos aqui, mas para quem utiliza o serviço público de saúde é maravilhoso. E também, todos lembram,
do hospital prestes a fechar e que nós fizemos um compromisso junto com vocês de nós ajudarmos o hospital nas questões financeiras e administrativas sem intervir na gestão. Nós nunca indicamos um médico, um enfermeiro, nada. Nós apenas criamos novas alternativas, já que pegamos um município com demandas de cirurgias represadas desde 2017. Lembre-se que nós assumimos em 2021, então são 4, 5 anos de pessoas com dor, precisando fazer a cirurgia. Então o Clarimundo imediatamente demandou para nós, onde tínhamos naquela época um gabinete de saúde, um gabinete de crise, para a gente resolver todas as questões da pandemia, mas também para nós avançarmos nas cirurgias. Então, com isso, o nosso centro de saúde, levando para lá o centro de especialidades que estava lá num outro bairro distinto, longe, e todos esses atendimentos mudaram a vida das pessoas e da saúde de Farroupilha. Tanto é verdade que nós temos os reconhecimentos e as certificações do governo do estado do Rio Grande do Sul como uma saúde de excelência no nosso estado, com reconhecimento das melhores políticas para idosos, com reconhecimento e certificação do selo do idoso, selo ouro do idoso, entre outras questões. Aliás, falando em idosos, nós criamos uma política pública maravilhosa, inovadora, que não é de competência do município, mas entendo que o futuro vai acabar sendo recursos que vão vir do Estado e da União, porque nós estamos ficando mais velhos, o que é muito bom. Antigamente, com a minha idade, tu já era considerado um senhor, e eu estou um menino, estou uma máquina, eu nunca estive tão bem. Então é importante que a gente também tenha políticas públicas para os idosos. O que a gente fez? Pessoas em vulnerabilidade, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com demência, pessoas que tinham, inclusive, aspectos em que os próprios familiares tiravam os recursos da aposentadoria, deixavam os idosos em condições de vulnerabilidade, e hoje eles estão sendo atendidos lá no nosso seminário, com atendimento com fisioterapeuta, psicóloga, atendimento de saúde e demais serviços tão relevantes, com o lanche, com tudo. Vocês podem dizer, mas o que o Cindy Lojas tem a ver com isso? Tem a ver que, se Deus quiser, todos vocês vão ficar velhos. E eu também. Aí nós vamos estar numa cadeirinha dizendo, foi no nosso tempo isso aqui. Né? Para nós olhar e dizer, cumprimos com a nossa missão. Esse é o plano, de nós deixarmos uma Farroupilha, inclusive, preparada para quando o Estado e a União tiverem noção de que é compromisso deles cuidar dos idosos, que a gente já faça o convênio, porque o nosso serviço já está funcionando. Então isso é ter visão, de lá do futuro, de cuidar das crianças, dos idosos, daqueles que mais precisam. Quando nós atendemos a particularidade de nós atendermos aquela grande fila que a Luciana Zanfeliz nos trouxe de vagas de ensino infantil, que acontece isso na televisão e na mídia todos os dias, escolas que não têm telhado, falta professor, falta computador, falta estrutura, não tem as vagas, não é o caso de Farroupilha. Mas isso, pessoal, para vocês terem uma ideia, a Constituição prevê que a gente precisa colocar 25% do orçamento na educação. Se não bastasse isso, nós colocamos 20 milhões a mais por ano. Então esse é o resultado de estar entregando tudo aquilo que a nossa educação merece, por isso que a gente tem os melhores índices, por isso que nós somos o município que trouxe como uma inovação de uma missão técnica que a gente fez junto com vocês para o exterior, que inclusive não teve nenhum custo para o município, eu paguei com o meu recurso próprio, mas o que a gente trouxe? A primeira sala Google da Serra Gaúcha. Isso traz toda a diferença para os alunos que precisam estar inseridos nessa questão. Eles vêm chipados hoje, eles querem uma outra modalidade. Isso traz plataformas e aplicativos que eles já estão usando em casa e se sentem inseridos e com vontade de ir para a aula. E nós vamos avançar em outras escolas agora. Então, passando um pouquinho das questões de saúde e educação, o prefeito, naturalmente, ele é avaliado por obras. As pessoas querem obra, Bono. Gilberto, não querem saber se tu está... Saúde e educação é obrigação. É o que as pessoas pensam. Por isso que nós estamos sendo referência, porque a gente pensa em saúde e educação. E as pessoas reconhecem isso. Mas quando tu fala de obras, então, com o enxugamento da máquina pública, com todas as nossas intervenções, tanto do governo federal, que antes era o Bolsonaro, aliás, quando era o Bolsonaro, não sei se vocês têm essa informação, nós fomos o município, dados da superintendência da Caixa Econômica Federal, que atende 70 municípios aqui na região, né, Plínio? Farroupilha foi o município que mais trouxe verbas de deputados e senadores, na época do Bolsonaro. Então, além de nós termos as economias, buscamos os recursos, e hoje, um dado
planilhado, um dado público, um dado do Departamento de Compras do município, um dado da Procuradoria-Geral do município, não é falácia, não é politicagem, é dado real. Nós vivemos o maior volume de obras da história de Farroupilha. Em todos os bairros, nas comunidades do interior, vocês pensem, são mais de 40 trechos de pavimentação no asfalto. Quem mora no interior quer asfalto. E nós conseguimos fazer num volume que somente neste momento, Jonas, são quantas? Neste momento, simultaneamente estão sendo feitas quantas? 19, neste momento estão acontecendo e sendo feitas para entregar logo em seguida para a população. Nos bairros, aquelas obras mais prioritárias. É evidente que não tem dinheiro para fazer tudo, mas a gente ouviu as comunidades, as reuniões, para sabermos o que eram as nossas prioridades. Mas também nós tínhamos as entidades. Né? O Bono e o Gilberto sempre me demandaram, quando eles não falavam comigo, ele mandava o Paulinho. Nós sabíamos o que era para fazer por primeiro. Aí o Cetim vinha lá e dizia também, tem coisas que são prioridade, vocês sabem quais eram. Que é a questão da Pedro Grendene, da Coronel Pena de Moraes, da Borges de Medeiros, né? Agora vamos fazer lá a nossa Silveira Martins, enfim. A gente ouviu vocês para tomar as decisões. E por vezes não é como a gente imagina ou como a gente quer. A minha visão de fazer a Pedro Grendene alargada, com iluminação no meio, para tentar fazer uma forma diferente, não foi aceita e a gente recuou. A gente tem a humildade necessária para fazer o que a população quer. Isso é bem importante. A gente tem que ter uma decisão de colegiado. E o colegiado é o município. O colegiado é a imprensa. O colegiado é as entidades. O colegiado é as associações de bairro. Aqueles que querem dar a sua opinião. Porque aquele que se omite, ele tem que aceitar o que for decidido, né? Né, Varela? Se tu não te envolve aqui na entidade, tu não tem como cobrar. Então, a participação de vocês, para nós, é motivo de orgulho para que a gente possa continuar a governança juntos. E aí tem aspectos que são extremamente relevantes para vocês. Por exemplo, a gente fez tudo isso, esse maior volume de obras, saúde, educação, sem aumentar impostos. Eu acho que isso é bem relevante. O Longo, o Gilberto, o Bono e todas as diretorias aqui sabem o que a gente está passando com relação a esse drama de aumento de impostos. Farroupilha vivenciou isso, quem não lembra, as entidades se manifestaram, chegaram a entrar na justiça contra a prefeitura de Farroupilha pelo aumento de impostos. Parece que a gente não lembra disso, né? Parece que a gente não lembra que queriam fechar o hospital, parece que a gente não lembra. Mas nem é bom lembrar mesmo. Então o importante é de que vocês sintam que a governança, ela é de vocês. Porque o que vocês nos disserem, nós vamos acatar, porque a gente sai desse papel, desse lado do balcão, e logo em seguida está do lado do balcão de vocês. Porque se tem alguém que sabe a dor de quando vence a folha de pagamento, de qual é o dia que vence os impostos, sou eu e a minha equipe. Nós sabemos disso. Né? Nós não somos um estranho, um carreirista político que a única coisa que ele sabe que ele acha que sabe, né? É trabalhar na prefeitura. Ele acha que sabe, porque quando ele bota um negócio ele quebra. Então a gente tem que ter consciência disso, o que a gente quer para o futuro, porque quem elege, quem dá o norte do município, começa pelas entidades. Por isso a importância de vocês. Então, nesse sentido, passando pelo desenvolvimento econômico, com as leis de inovação, de não aumentar impostos, nós criamos leis que pudessem privilegiar os empreendedores para fazer os investimentos. A gente tem leis para a indústria, para o comércio, para a inovação, diminuindo impostos, colocando dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, máquinas próprias, que independe de pedir para o secretário de obras. Quem decide isso é a Regina. Ela pode dizer, não, esse aqui está dentro, se enquadrou, não precisa falar com o secretário. Isso é uma grande inovação. As parcerias público-privadas são inovação. Jonas, só me explica um pouquinho das placas aqui, que tu sabe melhor do que eu. Bom dia a todos. As placas de ruas, né, prefeito?
Para vocês terem a informação, a gente tem uma ausência de em torno de 3 mil placas de ruas no município, ou que não tem, ou que estão danificadas, ou já estão apagadas, já estão velhas, e a gente precisa fazer essa substituição, porque ainda é muito utilizado o sistema de ter o nome da rua lá na hora de ter a identificação ou a localização. Nós fizemos um estudo, a placa, prefeito, custa entre o tubo lá galvanizado, mais a identificação, em torno de R$1.000 em cada esquina. 3 mil, em torno de 3 milhões de reais que custaria para colocar essas placas. Sendo que, além de tudo, viria uma responsabilidade para a prefeitura que teria até dificuldade operacional de colocar essas 3 mil placas. Nós tínhamos essa opção, né, investir 3 milhões de reais para fazer essas placas, ou fazer o que nós fizemos, prefeito, que daí é a gestão que a gente tem feito na administração pública, com parcerias público-privadas. Nós fizemos uma concessão, abrimos uma licitação, algumas empresas participaram, uma empresa venceu o processo, aonde então ela vai colocar as 3 mil placas de ruas. Em troca, ela pode explorar a parte da publicidade, que fica em cima do nome das ruas, né? E com isso, prefeito, o nosso custo, que era de 3 milhões de reais, vai ser 0. Não vai ter nenhum custo para a prefeitura. Muito antes, pelo contrário, a empresa vai pagar para o município R$148 mil, que foi o valor de lance da outorga para ser a responsável pela colocação dessas placas. Então, a gente coloca 3 milhões de reais em outro investimento, aqui a gente coloca para a iniciativa privada, que faz muito melhor do que o poder público, e ainda assim coloca quase 150 mil no caixa. Muito obrigado, Jonas. Eu fiz questão de que o Jonas falasse sobre isso, que a gente tem que dar mérito para quem está fazendo as coisas também. Foi uma ideia do Jonas, operacionalizado por ele, reuniões com as parcerias público-privadas, dando oportunidade para as empresas fazerem essas parcerias, como outras, né, que a gente faz nos parques, nas praças, porque se a gente não toma conta dos nossos parques e praças, vira um lugar, desculpa o termo, né, a gente está sendo filmado, mas vira lugar de craqueiro e mijódromo. Né? É assim que funciona. Então a gente tem que ocupar os nossos espaços, e a gente tem feito isso com bastante clareza. E também é bom lembrar que nos próximos dias ou nos próximos meses, Regina, já vamos ter aí o início, né, da trajetória do Parque Santa Rita, que foi tão demandado por todos vocês. A gente sabe que aquilo era no passado o grande entretenimento das nossas famílias, as pessoas vinham visitar Farroupilha através do nosso, na época, balneário. Não é mais um balneário, né? Agora é o Parque Santa Rita, que deve funcionar recentemente. Fizemos o trabalho de toda a liberação ambiental. Foi cometido lá praticamente um crime ambiental pela última administração, não teve nenhum cuidado, não era prioridade para aquele momento na cabeça deles. Então nós retomamos isso e vamos estar iniciando essa nova trajetória. Falando um pouco de turismo, a gente precisa lembrar que em 2021 nós iniciamos com algumas questões que nós precisávamos resolver. Quem não lembra da FENAQUIV, que no primeiro final de semana os fornecedores queriam ir embora, os expositores? Quem não lembra disso? Por quê? Fizeram ela em novembro. Quem é que quer vir na Serra Gaúcha em novembro, se não temos praia? Temos alguns rios, né? Mas aí tem que tomar cuidado, porque as pessoas morrem nos rios. Então a gente trouxe de novo, pela nossa humildade de ouvir vocês, quando vamos fazer a FENAQUIV? Julho, mês das férias, mês onde as pessoas visitam a Serra Gaúcha. Dado científico de estudos, julho é a safra da Serra Gaúcha. Inclusive, recentemente, a Serra aqui ultrapassou a região do Rio de Janeiro pela primeira vez em julho de 2022. E aconteceu de novo em julho de 2023. Então, nós precisamos entender o conceito do que nós precisamos fazer nos nossos eventos. Quando nós entramos, realizamos, então, primeiro pedido. Nós fomos pedir ajuda para os municípios mais experientes. Gramado, Canela, Gramado, falei com os prefeitos. Na época, presidia a AMESNE, que é a Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste. Vocês aqui, junto comigo, com o Bono, com o Gilberto, entre outros que estavam também nas questões do Covid, né, Cetim, tu participou lá comigo também, saía de Farroupilha os protocolos do Covid para 49 municípios que não era o protocolo do Estado, porque nós conseguimos inserir e conseguimos dizer para o governo que nós éramos uma região turística. Então, tudo isso a gente fez em parceria com vocês, coisas que o município de Farroupilha não participava.
não atuava nas associações, e isso nos trouxe uma nova bagagem, uma nova visibilidade para a Farroupilha. E aí, nessa humildade de pedir ajuda para o Diogo, lá de Bento Gonçalves, digo, Diogo, coloca nós aí alguma coisa, mas o que eu posso fazer por ti, querido? Bota nós nas coisas aí, bota como nós uma cidade de referência aí do lado, põe que nós somos do lado e tal. Moral da história, pessoal, quando veio o primeiro circuito mundial de ciclismo, nós viramos sede, como é que chama? É sede... subsede, né? O que aconteceu? Lotou tudo, restaurante, hotel. Então, esse é humildade, é pedir ajuda. Lá o prefeito de Gramado e de Canela diz, o que o senhor pode me ajudar? Mas Fabiano, tu é mais amigo deles do que eu, procura as agências. Aí fomos nas agências, trouxemos as agências, a CVC vende Farroupilha hoje em 1.500 lojas no Brasil inteiro. E aí começou a lotar o Salto Ventoso, começou a lotar os hotéis, os restaurantes, começou a vir gente, e o Intrai bateu recorde, a Fenaquive bateu recorde. Não é sorte, pessoal, é a ideia de vocês e buscando ajuda com humildade. Se tem uma coisa que a gente precisa ter na administração pública, e também para que a gente possa buscar auxílios, é ter humildade e pedir ajuda. Pedir lá para as gurias, pelo amor de Deus, me faz uma feira do livro, né? E foi lindo. Trouxeram pessoas, porque nem tudo a prefeitura consegue fazer pelas suas mãos. E hoje, cada vez mais, nós estamos conscientes de que nós temos que ter um município enxuto, com as suas obrigações e desburocratizando vocês que são os empreendedores para tocar. Eu acompanhei cada passo do Caminhos de Pedra. Esse eu acompanhei desde o início. A prefeitura não se envolveu em nada. Tanto é que num dos meus empreendimentos particulares lá, eu botei o nome do Tarcísio Miquelon, para que ninguém esqueça, foi ele que foi de um em um. Tu vai vender salame, tu vai vender queijo, tu vai vender cuca, tu vai vender erva mate. Foi feito pela iniciativa privada. O município ele tem que dar caminhos e desburocratizar, botar aquilo na rota, cadastrar no Ministério do Turismo e fazer com que as coisas aconteçam, que foi o que a gente fez, o caminho de Caravaggio, os caminhos do interior, está cadastrado, né, Regina? Agora o cadastramento da capital da moda do inverno. É isso, e que vocês vão fazer acontecer. Vocês sabem que a média do turismo, a média de hospedagem do turismo de Bento Gonçalves, vocês sabem quanto é? Quantos dias as pessoas ficam em Bento? Vocês sabem a média? Um dia. Aí eu fico pensando, né? Vocês imaginam se a gente conseguisse que essa turma que vem comprar roupa aqui ficasse um dia? Nós já somos 3 vezes maior que Bento, só nessa ação. Ou no turismo de Caravaggio, enfim, das coisas que acontecem aqui no nosso entorno e que está próximo de acontecer. Então eu entendo que o turismo, ela é a grande alavanca que tem muito a ver com o Sindilojas, com o Sindigêneros, porque nós estamos na região da Serra já com poucas áreas para atrair uma indústria. Como é que tu traz hoje, me diz um lugar para te trazer hoje uma empresa que tenha 2, 3 mil funcionários? Não tem mais esses lugares. Ou então, se tem, é um absurdo o preço que ela não vai pagar. Então nós temos que pensar como nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso município, sendo referência em saúde, educação, não aumentar impostos. Como é que nós vamos continuar pagando essas contas, se é um dado público que 60% dos municípios brasileiros, dados da Confederação Nacional dos Municípios, estão com a despesa maior que a receita? Ou seja, não consegue investir nada, não consegue ter dinheiro para tapar um buraco. Como é que nós vamos fazer o nosso futuro? Então nós temos que pensar em alternativas, que o turismo é uma delas. Então esse é um grande caminho para que Farroupilha possa, nessa rota da Serra Gaúcha, com as suas fortalezas e junto com vocês, para a gente ir também tomando conta disso. Uma das coisas que eu não quero deixar de comentar é que eu me lembro o Paulo, através das suas diretorias, dizendo: o prefeito tem que investir, enfeitar um pouquinho a cidade, mas o que tem que não enxerga? No fim o dinheiro vem para a prefeitura, o comércio vai vender, as pessoas ficam felizes, né? O que tem que não vai isso aí? Eu acredito que eu entreguei para vocês esse pedido, porque o que acontece? Quando você tem uma cidade decorada, além de atrair turistas, os nossos moradores se sentem com vontade de sair e comprar. Aí ele vai para o comércio, aí dá para abrir até um pouquinho mais tarde, a cidade entra numa vibe melhor. Me lembro da reunião com as entidades em fevereiro, Jonas, de 2021, nós tínhamos um mês de governo.
nós fazendo as vacinas e tal. A primeira vacina foi dia 14 de janeiro, foi feito no Hospital São Carlos, montamos aquelas equipes, e na época, regrados pela lei federal, que não podia contratar ninguém, tinha que aumentar as equipes. Aí você saindo da sala, fechei a porta e disse pro Jonas, Jonas, quando é que nós vamos decorar com a Páscoa? Ele largou os braços para baixo, assim, super cansado, abatido, né, porque todo mundo queria abrir o comércio, e o hospital chegava lá com o pessoal de saúde e dizia, se tu abrir, tu é o responsável pelas mortes. Era aquela confusão que vocês lembram lá, né? Mas enfim, vencíamos tudo isso juntos. Vamos decorar, Jonas, porque as pessoas precisam de alegria, Jonas. O que está faltando nesse pessoal é um pouco de esperança. Vamos decorar e tal. Vou ligar para a Rosa. A Rosa era a secretária de turismo de Gramado, presidente da Gramado Tour. Rosa, quando é que vocês vão decorar com a Páscoa e quando é que começa? Eu disse, por que tu quer saber? Sim, pô, quero saber, para saber a região aí, né? Vocês atraem todo mundo, é muito bom. Dia 11 de março. Tá bom, muito obrigado. Desliguei o telefone. Regina, toca o pau. Nós temos que ser dia 18 de fevereiro, isso aí tem que estar pronto. Então a gente conseguiu vencer as etapas, a cidade foi decorada e teve essa sistemática dada o apoio que vocês nos deram. Isso traz resultados financeiros para o município, além de você ver todos os finais de semana, todos os dias, as crianças batendo fotos, as famílias, os visitantes. A gente recebe tanto e tanto elogio, inclusive das pessoas que vêm visitar de fora também. Fica bom para as nossas indústrias, que as pessoas vêm aqui, se hospedam, acabam vendo essa magnitude, toda essa nossa fortaleza, além de promover os nossos pontos turísticos e fortalecer o nosso comércio. E aí, claro, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter paciência, saber que o município não pode resolver tudo. Não é errado quando as pessoas se envolvem para ajudar no seu bairro, para ajudar a fazer a limpeza, para ajudar a pintar, para ajudar a despoluir um rio. Isso é muito importante, porque quem faz a cidade, quem faz a sua rua, quem faz o seu bairro, somos nós mesmos. Então, a importância das entidades, de vocês, incentivarem os caminhos de que todos possam se envolver e não apenas terceirizar o problema. Quando você diz que o problema é de um ente só, você não consegue resolver tudo. Então, é importante a participação de cada um de vocês. Eu falo da resiliência porque eu estava muito feliz de vendo todo mundo contente e apoiando essa questão das decorações, das datas temáticas. E num desses comentários na internet, eu vi alguém que disse assim, é isso aí, Feltrinho, agora tu bota chocolate no buraco da minha rua. Eu entendo e a manutenção, a zeladoria é uma das coisas fundamentais. Só que ela é também um movimento gigantesco de muitos milhões que é pago por nós e que ela é finita, não é infinita. Então os recursos são finitos, o número de trabalhadores, o equilíbrio de todas as áreas. Você não pode ter um movimento em detrimento a outro. O dinheiro da saúde é o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação é o dinheiro da educação, o dinheiro das obras é das obras, do turismo é do turismo, os incentivos e não cobrar impostos também. Então tudo tem que ter um equilíbrio para que a gente possa entregar o que o interior precisa, entregar o que o bairro precisa e também os investimentos que fortaleçam a cidade para ter um comércio forte, para ter uma cidade pujante, com indústria, com comércio, com serviço, com agronegócios valorizados. Então eu fiz essa primeira explanação também dizendo e deixando um recado aqui para vocês. Todas as oportunidades que Farroupilha teve, nós nos inserimos. Recentemente, então, agora eu estou indo quarta-feira para uma audiência, uma reunião, um anúncio no estado do governo do estado, de que nós conseguimos, através de um cadastramento, a ligação asfáltica de Farroupilha a Pinto Bandeira, pela linha Jacinto, o que era um cadastro nosso, um pedido nosso, e fomos o único município contemplado aqui da região. Bento não recebeu, Caxias não recebeu, o entorno não recebeu e Farroupilha, porque sempre está atenta ao cadastramento e aquela ligação, aquele relacionamento, né? Eu não canso de dizer para vocês, é evidente que todo mundo tem a sua postura, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Agora, a relação do prefeito, ela é com os entes constituídos, com o governo do estado, não importa que partido ele é, e que a gente continue fazendo as nossas reivindicações e colocando a nossa visão. Bom, se o governo é do PT lá em Brasília, eu vou lá falar com eles. Fui lá falar com a Denise, fui lá pedir o cadastramento, fomos lá pedir convênios.
E Farroupilha está recebendo do PAC do governo federal devido ao nosso cadastramento, porque só recebeu recursos quem realmente foi proativo, colocou os projetos, botou na legalidade, cadastrou no sistema e a gente conseguiu aproximadamente 17 milhões do PAC do governo federal, que muitos municípios nem cadastraram. Então é importante vocês saberem também que a gente está atento a todas as oportunidades que está aberta para os municípios, mantendo uma relação institucional de diálogo e que a gente possa transcender essas questões partidárias que tem um momento adequado para isso. A gente precisa trabalhar e cobrar dos governos que estão acima da gente para que a gente possa trazer os recursos necessários para a qualidade de vida da nossa população. E encerrando, Farroupilha não se utilizava do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha. Nós, além de estarmos presentes nas associações, nós somos protagonistas, presidimos. Acabamos, na minha gestão, trazendo outros municípios como Caxias do Sul, por exemplo. Isso nos trouxe a força de um consórcio com mais de 1 milhão de pessoas. Mas o que a gente tem a ver com isso? Tem a ver com as compras compartilhadas. A gente consegue comprar com qualidade, com aprovação do Tribunal de Contas, com menor preço e com produto certificado. E eu pergunto, por que Farroupilha não tinha isso? Então, a administração é muito mais do que se pode imaginar, da gente poder estar entregando um serviço, a obras, a manutenção. Sem dúvida, isso é extremamente relevante. Faz parte da rotina. Agora, a estratégia de você ter um município pujante, sendo protagonista nas ações, ajudando o desenvolvimento, é uma outra conversa de nível que só aqui a gente consegue ter numa entidade que faz isso todos os dias. O trabalho de vocês nos engrandece, liderados por cada um de vocês, agradecendo a oportunidade que vocês nos dão e nos colocando à disposição para sempre continuar fazendo o certo. Que o certo realmente melhora a vida das pessoas e quando nós nos propomos para isso é algo muito relevante, porque ser o primeiro município que coloca na sua rotina o compliance como inovação nos municípios gaúchos, não tem reunião sozinho, não tem atender fornecedor sozinho, nós fazemos as coisas na clareza, com gabinete compartilhado de prefeito e vice, que isso também projeta as pessoas para nós criarmos novas lideranças, porque se tem coisa chata que acontece numa cidade, é quando vem a eleição e sempre vem os mesmos nomes. Muito obrigado.